E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre discos de vinil. Eu ouço bastante gente falando que ouve disco de vinil porque a qualidade do som dele é superior à da música digital, dos CDs, enfim. Eu vou abordar esse assunto de outra maneira, não vou falar sobre a qualidade dele versus a música digital aí, porque normalmente esse assunto aí não vai para lugar nenhum, vira uma discussão interminável aí. Então eu vou comentar sobre outros motivos que me levam, né, pelo menos, a colecionar discos de vinil, e não só disco de vinil, mas discos em geral, né. Um desses motivos aí é o de ouvir a música com a sonoridade da época dela. Isso principalmente em discos dos anos 60 e 70, né. São os principais discos de vinil que eu tenho. Os que eu mais gosto de ouvir são esses, principalmente da década de 70. Eu gosto de ouvir a sonoridade que eles tinham na época. Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona aí por cima a gravação de um disco, para vocês entenderem melhor o que é essa sonoridade aí, da época que eu procuro. Quando você vai gravar uma banda aí, um artista vai gravar um disco, eles vão até um estúdio, gravam todos os instrumentos em várias pistas, né, em uma fita com várias pistas, cada uma com um instrumento, uma voz, e depois tudo isso é mixado pelo produtor, pela banda, pelos técnicos, enfim. Tudo isso é mixado e vira um áudio estéreo, em 2 faixas. Esse áudio aí, a partir desse áudio eles vão fazer uma master, que é de onde vão ser feitos o disco de vinil, a fita cassete, e hoje o CD, enfim. Dessa fita master vai para um outro processo, que é o do corte do acetato, né, de onde vai ser feito o molde para se fazer o vinil. E para isso tem os profissionais específicos, tem os equipamentos específicos, equipamentos melhores, piores, profissionais também, bons, ruins, e profissionais que tem uma determinada marca dele lá, né, que fazem os discos com uma certa sonoridade, fazem as master com uma certa sonoridade. Cada profissional tem a sua marca. E depois, com esse acetato aí, ele é enviado para a fábrica, onde vai ser prensado o vinil. E nessa fábrica é feito um outro molde, se eu não me engano, de níquel, com a imagem invertida do acetato aí. E desse molde de níquel é que vai ser prensado o vinil. Aí supomos, e daí vai sair o produto final para você ouvir. Aí supomos que isso seja um disco, sei lá, dos Beatles, nos anos 60. Uns 15 anos depois, alguém resolve relançar aquele disco que foi lançado na década de 60. Ele vai pegar essa fita master aí, agora com uns 15 anos aí mais velha, né, talvez com um fungo ou outro, uma certa deterioração na qualidade do som. Aí esse profissional vai pegar essa fita, vai fazer um tratamento nela, vai fazer o que precisa ser feito para recuperar a fita. Talvez ele possa imprimir alguma característica dele lá, que seja da moda na época, uma equalização diferente, alguma coisa, sei lá. Então ele vai fazer uma remasterização daquele master lá, desse disco, né? Aí, a partir dessa remasterização, vem novamente o corte do acetato e a nova prensagem, e todo o mesmo processo. Vai ser gerado um segundo produto, né, dessa mesma gravação. Nesse momento eu não vou falar se é melhor ou pior, pelo menos vai ser no mínimo diferente da primeira prensa, né. E aí supomos ainda que, sei lá, nos anos 80 resolveram fazer um CD daquilo lá, né. Aí pegaram essa mesma master de novo, fizeram um remaster dela, corrigindo problemas, porque essa fita agora está mais velha ainda, com mais problemas. Recuperaram o som dela, talvez precisaram colocar alguma compressão diferente, enfim.
o som dela provavelmente foi modificado. Já não, o som do master já não é o mesmo dos anos 60, né? Com esse tratamento novo nele, ele vai ficar mais diferente ainda. E agora ainda digital, né? Digitalizaram e tal, e aí fizeram um CD. Então esse já vai ser um terceiro produto daquela mesma gravação. E aí nos anos 2000 e alguma coisa, os produtores resolvem remasterizar tudo, mas eles querem fazer um remix do disco. E aí, ao invés de procurar essa master, eles foram atrás daquela fita com multitrack, com os instrumentos separados. Aí remixaram e tal. Aí eles podem dar sonoridade diferente para cada instrumento, retrataram o som dos instrumentos, melhoraram alguma coisa, modificaram o som. E fizeram uma outra master, todo o processo de novo. Aí dessa nova master até fizeram um CD, mas também, aí como o vinil tá voltando à cena e tal, resolveram cortar um novo acetato e tal e fazer um novo disco de vinil. Então aí já geraram mais 2 produtos, né, que são então 5 produtos diferentes daquela mesma gravação. E a forma que você tem de ouvir a sonoridade da época é adquirindo um disco daquele primeiro fabricado nos anos 70 lá, né? E como objeto colecionável, como coleção, você pode até ter um de cada, né? É interessante você ter as várias gravações para ouvir. Tem até outras coisas, né, que eles mudam, às vezes a grafia no disco, isso também vira algo colecionável, né? Tem aqui um exemplo desse disco aqui, por exemplo. Esse foi o primeiro lançado, que tinham todas as fotos aqui. Depois, se eu não me engano, teve algumas pessoas, houve algum processo porque elas não queriam estar nas fotos, e a partir daí todos os discos lançados faltam as fotos de algumas pessoas. Então isso aqui virou um objeto colecionável, né? Porque já é diferente, esse é o único que tem todas as fotos. Tem as prensagens de diversos países também. Como eu tinha falado, tem profissional e equipamento para fazer esse corte do disco aí. Profissionais diferentes, né? Equipamentos diferentes. Em alguma época aí, alguns discos, as prensas brasileiras eram consideradas boas. Geralmente as consideradas melhores aí dessa década de 70 aí, e 60 são as inglesas. Mas falam muito bem dessa prensagem aqui nacional desse disco do Led Zeppelin, que até é o Led Zeppelin 3, a capa, primeira capa nacional, é diferente, né? Bom, pessoal, desculpa pelos barulhos de fundo aí, mas é que tá calor aqui, eu tive que deixar a janela aberta, e aqui a rua é movimentada e é um edifício, tem cachorro que late, né? Mas voltando aqui, então todo esse processo de gravação e essas masters aí geram produtos diferentes, e que em si já são um motivo para você colecionar vinis, né? Colecionar discos, né? Sobre esse processo aí tem uns vídeos na internet aí, tem 2 em específico. Um é da Polisson, que é uma empresa brasileira de discos aí, nova, né, atual, e tem um programa, acho que é do Otávio Mesquita, se eu não me engano, que ele fez lá na fábrica, mostrando todo o processo. Eu vou deixar o link, que é legal de ver. E tem um outro vídeo também que eu gosto bastante, da Analog Productions, mostrando todo esse processo aí também, desde do remaster a partir da fita até a prensa do vinil, que é legal pra caramba. Essa Analog Productions aí, eles fazem, o processo deles é bastante meticuloso, assim, eles fazem uns produtos muito legais a partir dos masters originais. Tem até um disco aqui, esse disco aqui é um dos discos da coleção deles, né? E até a capa é tudo muito bem feito.
A capa é muito bem feita, a embalagem do disco é muito bem feita. O catálogo da coleção com a foto das fitas e onde eles tiraram de onde eles fizeram os remasters, né? É um trabalho mais meticuloso do que esse da Polisson, por exemplo. Esse é um disco da Polisson. Esse é um exemplo aí que eu não lembro se ele foi lançado em vinil na época, mas eu sei que tem o CD dele e o pessoal cobra uma fortuna pelo CD. Toda vez que eu encontro CD, caro, o pessoal pedindo caro pra caramba. E esse daqui é um relançamento da Polisson desse disco. E tá com uma sonoridade bem legal. Um outro motivo para se colecionar discos de vinil é a nostalgia mesmo, né? Que as pessoas lembram de várias situações aí, ouvindo aquelas músicas que ele já não ouvia há muito tempo, que estavam guardadas lá fazia tempo. E isso gera um outro motivo ainda, que é o de abrir um repertório novo de coisas que você não estava ouvindo. Eu mesmo, quando comecei a colecionar meus discos, ouvir meus discos de novo aqui, eu encontrei alguns discos de funk aí, principalmente, né, dos anos 70, e comecei a adquirir outros discos do mesmo estilo, da mesma banda, e aí acabei descobrindo outras bandas e comecei a ouvir um repertório totalmente diferente do que eu estava ouvindo no momento aqui com os CDs, né? E aí isso gerou, comecei a ouvir outras coisas ainda, outros rocks, a sonoridade do vinil me fez procurar outros discos. Eu não estava ouvindo tanta música assim de anos 60 e 70 e passei a ouvir mais, né? É interessante, variou o meu repertório aí. Eu já estou ouvindo muita coisa diferente. E tem a galera também que é nova aí, que não conhecia o vinil, né? Encontrou lá, né, alguns discos de vinil do pai, da tia, sei lá de quem, e começou a ouvir, né? Porque achou legal, né? Um negócio velho, aquele discão preto com agulha em cima e tal. Começou a ouvir, também começou a descobrir um monte de música nova que ele nem imaginava ouvir aquilo lá. Aliás, uma dica pra essa galera aí que descobriu esse monte de disco novo aí, né? Novo, velho, né? Guardado, e tá a fim de ouvir. Toma cuidado, não coloque esses discos em qualquer lugar, nesses aparelhos Crossley, sei lá, que tem pra vender aí, com carinha de retrô. Essas porcarias aí que vão acabar com os discos, que muitas vezes você tá com um monte de disco aí que pode ser legal, tal, como eu falei, esses discos aí da década de 60, 70, você pode ter um monte de disco legal na sua coleção e começou a ouvir, não sabe direito ainda, não conhece direito o equipamento, os cuidados que precisa ter, você vai acabar destruindo seus discos, e quando você aprender a como utilizar, já era, o estrago já está feito. Eu pretendo fazer um outro vídeo também sobre equipamentos, e aí eu vou explicar como você pode destruir seus discos usando equipamento muito ruim, né? Então toma cuidado. Aliás, por falar em equipamento, rola bastante essa discussão aí de comparação, né, de qualidade do disco de vinil com música digital. E aí o cara vai lá e compra uns discos de vinil lá e coloca nesse aparelhinho Casas Bahia da vida dele e vê que o som não é igual ao do CD, que o som tá uma bosta, né? Então, sobre isso daí, o que eu queria dizer é que o toca-discos é um equipamento totalmente mecânico, né? Então tem muitas variáveis aí que vão influenciar no som. Por exemplo, o material com que a caixa dele é feita, o motor que ele está usando, o tipo de transmissão do motor, da rotação do motor para o prato, o material do que é feito o prato, principalmente o braço dele. O braço é um componente mecânico bastante complexo, tem muitas regulagens nele,
ele pode afetar bastante na reprodução do disco, né? O motor aí e o prato, esse conjunto aí que gira o disco, pode induzir bastante ruído ou não na reprodução, pode desafinar o disco, né? O disco vai desafinando, tem um parâmetro para isso. Em um outro vídeo sobre equipamento eu vou explicar isso daí. A cápsula e a agulha também, esse conjunto de cápsula e agulha que captam o som do disco influenciam diretamente, né, na captação do som. Então, para você ter uma reprodução de qualidade do disco de vinil, você precisa de um equipamento complexo que normalmente é caro. Então não é com qualquer equipamentozinho barato que você vai colocar seu vinil lá e vai ouvir um puta som. Não é bem assim. Também em relação à sonoridade, algumas coisas nos discos de vinil me soam muito melhor, me soam mais naturais. Eu trabalhei bastante tempo com sonorização, com bandas, então eu estou habituado a ouvir os instrumentos soando, as guitarras dos amplificadores, os sons dos instrumentos no palco. Eu estou acostumado com essa sonoridade. E o disco de vinil, esse som me parece mais realista do que o gravado no CD, pelo menos para mim. Eu gosto mais. Os agudos do vinil também me soam melhor, me soam diferentes e eu gosto mais, me agradam mais do que os agudos que vêm do CD. Pelo menos em rock e música dos anos 70, dependendo da música, o CD me soa mais legal. Os agudos, sons de guitarra, nenhum CD me agradou tanto quanto um disco de vinil bem reproduzido, né? Uma outra coisa que me agrada bastante em ouvir discos de vinil, e eu acho que a maior parte das pessoas que gostam de áudio gostam de fazer, é trocar bastante equipamento, né? Sempre estão trocando uma caixa, trocando um amplificador, troca as caixas de lugar, sei lá, são inquietos, gostam de ficar mexendo, né, no equipamento, procurando melhorar. E quando você começa a ouvir discos de vinil, aí você comprou um parque de diversões a mais para o seu equipamento de som, né? Porque tem muita coisa que você pode alterar e que vai mudar a sonoridade do que você está ouvindo. É diferente de um aparelho de CD aí, ou de um streaming, de um computador ouvindo MP3 ou FLAC, seja lá o que for, que você não tem muito o que fazer. Num disco de vinil você pode alterar uma agulha, alterar uma cápsula, alterar um braço, trocar o toca-discos. Tem uma infinidade de coisas que dá pra você fazer e que vai alterar a sonoridade do disco que você está ouvindo, né? Então você troca uma cápsula, você começa a ouvir sua coleção de discos inteira, fala, puta meu, agora ficou do caralho. Começa a ouvir tudo de novo. E depois você troca de toca-discos e puta que pariu, mudou tudo de novo. E vai lá ouvir tudo de novo, saca? Então isso aí pra quem gosta de áudio e tal, isso daí é legal pra caralho. Isso daí é uma coisa que conta bastante também, que te leva a colecionar discos de vinil, né? Bom, no momento foram esses motivos aqui que eu lembrei, né? Quando eu fizer os outros vídeos aqui que eu pretendo fazer sobre toca-discos e talvez um sobre lugares para se comprar discos, se eu lembrar de mais algum motivo legal eu comento. Quem assistir esse vídeo e quiser conversar sobre o assunto, comenta embaixo aí, que é sempre legal conversar com quem gosta das mesmas coisas, né? Tem bastante assunto, vinil tem bastante assunto. Se você achou esse vídeo interessante, clica no joinha que tem ali embaixo, que isso vai fazer com que o vídeo tenha mais relevância para quem estiver procurando sobre o mesmo assunto, né? Nas buscas, esse vídeo vai ter mais relevância. Então dá uma clicada lá no joinha, por favor. E é isso aí, galera. Logo a gente volta a falar sobre vinil então. Valeu!